Saudações! Esse é mais um vídeo do canal Mais Dele, Menos de Mim. Estive um tempo sumido, confesso, mas agora vou começar a trazer mais conteúdos para você. Por isso, fique atento logo após a vinheta para esse vídeo. Saudações! Fui convidado a ministrar a palavra de Deus na igreja onde congrego. E como o culto vai ser online, resolvi gravar esse vídeo para me preparar, mas também para compartilhar com você essa palavra. O tema hoje é sobre obediência às autoridades. Temos visto nos dias atuais um grande problema sobre essa questão da politização. Essa celeuma que se fez com questões tão simples de se resolver, que eram questões mais administrativas e no fim aqui no nosso país tudo virou um motivo de se dar opinião. Principalmente se usando todos os espaços de fala para dar opiniões que nem sempre é aquilo que Deus espera de nós conforme a sua palavra. Então, já deixo claro, não estou fazendo aqui qualquer defesa, acusação ou tomando uma opinião sobre partido A, B, C ou D. Não. Estou simplesmente querendo trazer a nossa reflexão à luz da palavra de Deus, para que possamos, através da palavra do Senhor, entender qual que é a nossa posição como cristãos nessa questão de opiniões, de postar coisas sobre as autoridades, enfim, como devemos nos portar pelo que fala à luz da palavra. Te convido então assim a vir comigo, a prestar atenção nesse vídeo e, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. Já se inscreveu? Agora aperte aqui no sininho para acionar as notificações, pois novos vídeos virão. E logo depois que você assistir esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Tudo bem? Então vamos começar. Para começar, te convido a ler comigo a palavra que está lá em Romanos 13, versículo do 1 ao 7, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resiste trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem ou quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor delas, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejam sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Romanos, ele estava em uma das suas viagens missionárias, estava na cidade de Corintos, já se preparando para recolher os donativos que tinha recebido para viajar para Jerusalém, aonde, quando ele chega, ele acaba sendo preso. E nesse momento, Paulo ele escreve essa carta para que ele já se apresente, para que essa carta já vá à frente, levando as suas recomendações e também quem é Paulo. Paulo tem a motivação nessa carta de se apresentar. Escrevi essa carta para exortar os irmãos em relação aos não-judeus e aos judeus cristãos, ou seja, os gentios, pois naquela ocasião tinha muito problemas ali em divergência entre eles, sobre circuncisão e tudo mais. E o mais importante que Paulo levava era a informação, era pregar ali a justificação do homem através de Jesus Cristo. Através de Cristo Jesus é que nós somos justificados. Isso nós vemos em todas as cartas aqui, em todos os capítulos, aliás, que Paulo coloca nessa carta aos Romanos. Então, é importante que a gente possa perceber, avaliar isso para compreender.
Nessa época, a igreja ela ainda não tinha aqueles prédios eclesiásticos que nós vemos hoje a maioria. Não, naquele momento a igreja estava ali ainda começando a se formar. E aí, como que se portava? Cada família se juntava em pequenos grupos, com amigos próximos, com parentes próximos, para realizar o culto e o estudo da palavra de Deus dentro da sua própria casa. Então, eram pequenos grupos que se denominava lares igrejas. Essa carta ela foi escrita entre os anos de 55 e 58 depois de Cristo. E qual que é o contexto histórico do que está acontecendo naquele momento? Paulo escreve aos Romanos quando Nero já era o imperador ali naquela ocasião. Mas quem era esse Nero? Nero governou Roma dos anos de 54 a 68 depois de Cristo. E ele governou Roma quando ele já tinha 17 anos de idade. No início do seu governo, Nero até foi um bom administrador. Porém, ao longo do tempo, ele foi mostrando uma certa instabilidade emocional. Nero, para chegar imperador, conforme relata os historiadores, ele matou o seu irmão mais velho, Bartolomeu, assassinado por envenenamento. E quando ele chega ao seu mandato, ele tinha como principal tutor a sua mãe, Agripina. Porém, depois de muitos conselhos dela, ele também acaba ali se desentendendo com ela, não mais concordando com aquilo que ela orientava e manda que assassinem ela. Assim ele também o fez com a primeira esposa. Já sua segunda esposa, ele resolveu assassiná-la a pontapé, quando ela já estava grávida. Vemos aqui então que esse governo de Nero, esse imperador Nero, ele era um pouco problemático, vamos dizer assim. Quando Nero governou Roma, já havia uma perseguição ali instalada contra os cristãos. E ele só continuou, pois ele achava os cristãos fanáticos. Também não gostava dos cristãos por serem pobres, achava os cristãos rebeldes. Além disso, ele achava que os cristãos poderiam se rebelar contra ele, não gostava dos cristãos porque achava eles meio místicos. Mesmo com todas as divergências históricas que há em relação a esse caso específico, o incêndio de Roma, a maioria dos historiadores confirmam que Nero incendiou Roma, mesmo alguns dizendo que no dia do incêndio ele nem estava lá. Nero incendiou Roma para que ele pudesse assim reconstruir a cidade de Roma a seu bel prazer, da forma como ele imaginava. Após 5 dias desse incêndio, o Senado daquela época, as autoridades, foram contra Nero e começaram assim então a tirar o seu apoio político. Nero precisava encontrar um acusado, então ele uniu o útil ao agradável, acusando desta feita quem? Os cristãos. Nisso iniciou-se a perseguição mais sanguinária da história contra os cristãos. Nesse momento, cristãos eram raptados, capturados, sequestrados, decapitados e jogados às feras, como uma forma de entretenimento para as autoridades e para o próprio Nero. Antes de Nero, o imperador era Cláudio, e esse já cometia perseguição aos cristãos, pois os judeus e os não-judeus brigavam o tempo inteiro em relação à sua fé e às suas crenças religiosas. Por isso, Cláudio mandava que os seus soldados os perseguissem, aprisionassem e muitas das vezes matassem. Em suma, é difícil haver uma situação tão complicada e mais terrível do que aquela, daquela época. Os dias de hoje, mesmo ainda havendo tanta perseguição aos cristãos, aqui no nosso país, aqui no Brasil, a coisa não acontece dessa forma. Temos uma boa liberdade religiosa, temos uma boa liberdade de poder pregar e acreditar na palavra de Deus. Em suma, é difícil haver uma terrível situação igual àquela. Era um cenário muito problemático. E foi exatamente nesse cenário que Paulo, já entendendo os caminhos que as autoridades se inclinavam naquela época, resolveu então escrever uma carta de exortação para aqueles judeus e não judeus, já cristãos convertidos, pudessem então começar a entender a necessidade que todos nós temos, mediante a palavra de Deus, de respeitar as autoridades.
Em Romanos 13, versículo 1, nós vemos aqui: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, por trás de todo acontecimento histórico na humanidade, há sempre um Deus soberano, há sempre um Deus poderoso, que usa inclusive tiranos para propósitos gloriosos. Nada foge do controle de Deus. Acima de Nero estava Deus, o Todo-Poderoso. Pedro, Paulo e Jesus já sabiam em sua época dos comportamentos desonrosos das autoridades, mas mesmo assim nos traz orientação para respeitar as autoridades. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 15, diz assim: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Jesus também já mostrava os seus primeiros passos de respeito às autoridades quando vemos ele ali com 12 anos de idade. Naquele episódio específico, os seus pais vão para as festas daqueles dias e acabam, na hora de ir embora, esquecendo que o filho não os acompanhava. 3 dias depois, eles percebem a ausência do filho e retornam para a cidade. Quando chegam lá, encontram Jesus conversando com doutores da lei, explicando as coisas mais diversas sobre o céu e a terra e tudo que nele há, a religião, a palavra de Deus. Os seus pais ficam meio sem compreender e a sua mãe, mais aflita, como é uma mãe quando perde seu filho, questiona ele acerca se ele não percebeu que causaria assim aflição aos seus pais. Ele então responde: por que me procuravam? Não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Mas mesmo assim, quando seus pais o chamam, ele volta para Nazaré sem nada dizer ou argumentar, aceitando a autoridade que os seus pais terrenos tinham sobre ele, lembrando que mesmo como criança, ele já era 100% Deus, 100% homem. Depois, mais à frente, quando Jesus já está ali pregando, ensinando, caminhando, depois dos seus 30 anos de idade, nos seus 3 anos de ministério, percebemos as autoridades buscando de uma forma um tanto quanto ardilosa tentar criar várias armadilhas possíveis para que Jesus contradissesse tanto a lei quanto as autoridades políticas naquela ocasião. E de uma forma muito ardilosa naquele momento, os fariseus questionam a Jesus sobre o pagamento de impostos. Jesus sabiamente pede uma moeda, olha a esfinge, a cara que está ali na moeda, e então diz: dai a César o que é de César. E essa frase, ela entrou para uma das frases mais importantes da história, como orientação a todos nós cristãos, o entendimento sobre o pagamento de nossos impostos. Jesus evitava o tempo inteiro as armadilhas que as autoridades, os fariseus e o sinédrio procuravam criar para ele. As autoridades da época criavam diversas armadilhas para ver se Jesus se levantaria contra elas. Mas a única ocasião que Jesus se levantou contra, e mesmo assim com uma forma muito sábia, foi na questão da cura aos sábados. Questionando eles se o animal deles, o cavalo deles, caísse no buraco, se eles deixariam morrer ou trabalhariam para retirar. No mais, ele sempre buscou um papel, como ele mesmo nos ensinou, mais pacificador, evitando o confronto e evitando desrespeitar a lei, para que em tudo ele fosse aprovado. Quando Jesus mostra respeito às autoridades e não confronta eles, ele lança o princípio básico que regula a relação do homem com o governo e com Deus. O homem tem dupla cidadania. Tem responsabilidade com o governo no campo civil e responsabilidade com Deus no campo espiritual. Mas qual seria a aplicação disso para nós nos dias de hoje? Se a gente pegar 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 ao 2,
entenderemos que o cristão deve orar pelos funcionários do governo. Um segundo ponto dessa aplicação é que a palavra de Deus nos orienta tanto em Mateus 22, 21, como em Romanos 13, do 6 ao 7, que nós devemos pagar os nossos impostos. Deus espera que o homem haja com honestidade e integridade em todas as áreas da sua vida. Em 1 Pedro 2,13 deixa bem claro: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Deus espera que o cristão respeite e se submeta às autoridades. O terceiro passo seria a condenação. Deus condena as atitudes revolucionárias. Está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 21 e 22, que diz: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? A Bíblia ela não especifica uma forma particular de governo, monarquia, democracia. Não especifica isso, mas ela deixa muito claro que nós, como cristãos, devemos obedecer e prestar honra e respeito às autoridades. Em Romanos 13, versículo 7, volta a repetir, ele diz: pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. O cristão deve honrar o governo. O cristão deve ser cuidadoso para não difamar as autoridades. Está lá em Judas, versículo 8, que diz: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não se contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Toda a Bíblia nos mostra a obediência a Deus, aos pais, às leis, às autoridades e aos governos. E quando falo aqui autoridades, para abrir bem o campo, é toda a autoridade que está acima de você. A liderança da sua igreja, o vereador da sua cidade, o seu prefeito, o seu governador, o seu deputado estadual, deputado federal, senadores, o seu presidente e também aqueles ministros que prestam contas ao governo. E por que toda essa obediência às autoridades? Tudo isso se trata de um preparo de Deus para nós. Se nós aprendermos a viver debaixo de obediência aqui, nessa terra conflituosa que estamos, teremos sucesso no reino vindouro. A carta de Romanos é a justificação que tudo somos e em tudo devemos ser imitadores de Jesus Cristo. E olhando para Jesus, vemos que ele respeitou as autoridades e teve sabedoria para não criar contendas, discussões, rebeliões. E no seu pior momento, que foi naquele momento que ele teve que mostrar sua total obediência a Deus, quando a sua própria vida seria ali findada e através de dores, ele mostrou que ele estava pronto a obedecer. Tanto que naquele momento a sua oração é: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas caso não seja possível, que seja feita a sua vontade. Jesus chorou sangue naquele momento. Tamanha era a sua aflição por saber os momentos que estavam para chegar, mas mesmo assim, nem assim, ele foi e desonrou e desobedeceu a Deus. Para concluirmos, em 1 Pedro 2,15 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Deus nos chama para ser sensatos, prudentes e corretos mediante a obediência da sua palavra. Assim, o nosso falar, o nosso andar, o nosso pensar deve estar em tudo, sempre apontando para Cristo Jesus. Só assim aprenderemos ao longo dos tempos e dos nossos dias como nos preparar para o porvir, pois a promessa de Deus é que se hoje está difícil, dias piores hão de vir. Seja nos dias mais difíceis ou nos dias
mais fáceis, devemos sempre prestar contas, obediência e honra a Deus. Haja vista a perseguição que muitos cristãos ao redor do mundo sofrem só por confessar Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, que possamos nos preparar para o dia do porvir, para os dias que virão, mas também para o dia que nos encontraremos e entraremos no reino de Deus. A obediência às autoridades não é uma opção, mas uma decisão que visa o bem e a ordem social. E fica aqui uma reflexão. Ao povo que é dado o direito de escolher suas autoridades, mais dele será cobrado a sua responsabilidade ou as suas irresponsabilidades. Convido você a se inscrever no canal, mas antes, faça uma reflexão. Você está pronto a obedecer às autoridades e lideranças acima de você? Como é para você viver debaixo da autoridade de alguém? Como você quer passar a eternidade debaixo da autoridade de Deus? Amém? Que Deus te abençoe. Manda esse vídeo agora mesmo para os seus amigos, familiares e todos os seus contatos. Compartilhe essa mensagem. Permita que Deus traga uma reflexão diferente a você e a todos os seus. Um forte abraço, Deus te abençoe e até breve.